Boa noite, pessoal. Boa noite para mim, né? Tu tá gravando isso aqui à noite. Então, sou professor da rede estadual, né? Como vocês podem perceber, da rede estadual da Paraíba. Trabalho na escola Dr. Eupídio de Almeida, tá bom? Para quem não é meu aluno, né? Porque esse vídeo provavelmente vai ser para os meus alunos. E aí nós vamos trabalhar hoje volumes sólidos, tá bom? E daqui a pouco a gente, né? Assim, a gente vai ter uma série de vídeos falando sobre volumes de sólidos, tá? E então vamos, né? Isso é uma prática que eu estou trabalhando lá no laboratório, né, de matemática. Então, meu nome é professor Denis, como eu já me apresentei, né? Tá aí, vamos embora então. E não fui, né? Não passou, vai passar agora. Pronto. Então, inicialmente nós vamos ver o volume de prismas, tá aqui, né? O volume de prismas e de cilindros, beleza? E vamos discutir um pouquinho os conteúdos e depois a gente pode resolver até algumas atividades. Mas antes de calcular, né? Vamos saber o que é volume. Então, tem alguns sólidos geométricos aqui, né? Ó, uma pedra, uma batata, que é considerado um sólido geométrico, porque aí você tem que entender o que é um sólido geométrico. Sólido geométrico é tudo que ocupa lugar no espaço. Então, é uma forma geométrica tridimensional, 3 dimensões, que ocupa lugar no espaço, beleza? E aí nós temos, né, esses mais desajeitados, né, que não tem uma forma bem definida, quer dizer, as batatas sempre têm essa forma, mas por outro lado nós temos esses sólidos aqui que são mais arrumadinhos, né, esses aqui, ó, aqui embaixo, né, esses aqui de baixo que são os arrumadinhos, enquanto os outros dois lá, mais escondidos, né, do outro lado, a pedra e a batata, não tem um formato. Mas deixa eu uma pergunta, é possível calcular o volume desses sólidos aí? E se é possível, como? Tá? Vamos embora. Então, aí eu tenho a definição do que é volume. Volume é a medida da quantidade do espaço que um sólido geométrico S ocupa. Então, eu estou ocupando lugar no espaço. Então, beleza. Se eu medir, então, se eu estou ocupando lugar no espaço, eu tenho um volume. Agora fica a questão, sim, mas e o que é medida, né? Então, quando a gente fala em medida, a gente vai ver agora que a gente tem que ter uma unidade para fazer essas medidas, tá? Então, aqui nesse caso aqui, olha, a unidade de medida, que ela é bem importante, de volume, que aí, né, muitos de vocês já devem ter tido contato, mas assim, a minha ideia aqui é que vocês possam compreender o que é essa unidade de medida, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho um cubinho, né? Tenho esse objeto aí. E aí, e tem um objeto, né? Então, tem um objeto. Isso aí é a minha unidade de medida. Vocês perceberam que eu não coloquei, tá faltando, tá estranho, tá faltando um certo número, que eu não estou definindo ainda a ideia, assim, a gente ainda não está definindo a ideia das dimensões, né? Porque também ficaria um vídeo muito longo, depois talvez eu até entre nesse detalhe. Por exemplo, aqui eu tenho, se você considerar esse meu primeiro cubo, né? Aqui nessa segunda parte eu tenho o quê? Dois cubinhos, né? Tem um sólido formado por dois cubinhos. Aqui eu vou ter um sólido formado com 3 cubinhos, né? E aqui, esse último aqui, eu vou ter um sólido ocupado por 4 cubinhos. Então perceba, a minha unidade de medida foi aquele cubo inicial, tá? Ok? Então é isso que eu quero que vocês entendam bem. Então a unidade de medida quando você fala em medir, nós dizemos, né? O conceito que a gente tem de medida é o quê? Medida é uma comparação. Ou seja, você pode perceber que em cada caso eu sempre estou comparando com essa minha unidade. Isso que eu defini como sendo minha unidade. Então, a partir da minha unidade, que é esse cubo, eu defini que aqui são 2 cubos. Então, estou comparando sempre o primeiro cubo com os demais cubos. Na verdade, isso é o volume. Não só o volume, mas as outras medidas também. Você escolhe uma unidade de medida e por aí você consegue fazer as outras coisas. Em 4 minutos já divido. Ainda sobre o que é o volume, aí eu trago esse probleminha aqui, né? Ó. Qual é o volume do sólido ao lado, considerando a nossa unidade de medida, tá? Em outras palavras, eu estou querendo saber quantos cubos tem aí. Pare um vídeo aí, quem quiser ter curiosidade, e faça aí a sua solução, né? Então,
Então, seria o quê, né? Se a gente for pensar aqui. Na minha base aqui, base inicial, eu tenho 7. Se vocês contarem aí, vocês vão contar 7 cubos, né? Em 7 cubos no comprimento, 7 cubos na largura, pode entender desse jeito. Então, de certa forma, eu tenho um quadrado formado aí embaixo, né? Então, embaixo eu tenho 7. Aqui, se você contar, eu tenho 5. Lembrando que 7 vezes 7, 70, é 49, ou seja, na base eu vou ter 49. Aqui, no caso, eu vou ter quanto? 25. Ali eu tenho 3, né? 3 vezes 3, 9. E em cima eu tenho 1. Portanto, sim, ó, já apareceu, né? Essa figura aí, se vocês viram, né, ela vai dar a ideia de uma pirâmide, né? Aí depois a gente, sobre isso, né? A gente vai ver a questão do estudo das pirâmides, tá bom? E aí você tem essa soma, né? Ou seja, 7 ao quadrado 49, 5 ao quadrado 25, 9 ao quadrado 3 ao quadrado 9 e 1 ao quadrado que é o próprio 1. E aí somando isso aí, você vai ter 84 unidades de medida, ou seja, 84 cubinhos iguais a esse aqui que a gente definiu como sendo a nossa unidade de medida, entendeu? Seguindo aqui, vamos para o princípio de Cavalieri, porque se a gente está falando de volume, tem um princípio de Cavalieri, ele é interessante para os nossos conceitos, né? E aí tem um texto maravilhoso aí, né? Maravilhoso esse texto aí, né? Tirado do livro de, eu não coloquei, né? A, a, a bibliografia, mas foi do livro do Boyle, não estou com ele aqui, está na escola ele, né? Mas é a história da matemática, tá bom? Então, dados dois sólidos incluídos entre ele um par de planos paralelos, se todo plano paralelo ao par de planos e que intersecta os sólidos o faz em secções cujas áreas estão sempre na mesma razão, então os volumes dos sólidos também estão nessa mesma razão. De outras palavras, eu vou traduzir essa leitura aqui para um modo mais fácil, que ele quer dizer que está na mesma razão. Para você entender legal esse conceito aí do princípio de Cavalieri, eu tenho aqui, você está vendo aí então temos aí, ó, essa animação aí, tá bom? Essa animação aqui, pessoal, ó, eu não vou conseguir parar nesse exato momento, tá? Mas se vocês perceberem, você tem uma... deixa eu ver se eu consigo parar. Se eu conseguir parar, não vou conseguir parar essa animação. Então, se vocês perceberem, eu tenho uma parte mais azulada, né? Na meia esfera, né? Na meia esfera ali, e aquela outra parte você tem um cilindro e um cone dentro do cilindro, né? Então, se vocês perceberem, essa parte azulada, você tem essa coroa aí que eu defini como sendo a coroa circular, né? Que é a diferença entre dois círculos. Interessante isso aí. Então, essa parte azul, se eu parasse esse plano em qualquer parte aí, em qualquer local, essa é a área, né? Essa área azul, ela é igual, a área azul formada ali na semisfera é igual à área azul formada lá entre a diferença, no caso, entre o cilindro e o cone, tá? Então, essas duas regiões aí, ela vai possuir mesma área, essa região, né? Para vocês entenderem melhor, eu tenho essa outra imagem aqui, que tem dois sólidos totalmente diferentes, né? E aí eu tenho dois planos, né, paralelos, pode perceber, e um plano no meio cortando. Aí, quando esse plano no meio corta esses dois sólidos em duas regiões, ó, nessa região e nessa outra região. Então, pelo princípio de Cavalieri, essas duas regiões, que não parecem nada, vai possuir a mesma área, tá? Então, essa área e essa região S1 e essas outras regiões, essas duas regiões, elas têm a mesma área. Então, o princípio de Cavalieri vai dizer isso. E por que o princípio de Cavalieri vai ser importante para o nosso estudo aqui? Deixa eu ver se vai estar aqui no próximo slide, eu espero que sim. Ainda não, né? Não vai estar aqui. Mas, assim, desde já você presta atenção que isso vai ter uma importância muito grande, essa ideia de você ter essa igualdade aí, tá bom? Esse plano cortando aí os sólidos, inclusive isso faz parte de toda a teoria do volume. Esse teorema ele é aplicado, não é explicado, e eu não vou me aprofundar também, né? Pelo tempo. Então, vamos lá. Agora, antes de entrar na questão dos sólidos geométricos, né, que a gente viu lá no início, que a gente vai calcular de prismas e cilindros, né,
é interessante, né, fazer uma classificação desses sólidos, né? Porque os sólidos geométricos possuem duas classificações. Tem três, na verdade, mas aqui a gente, para critério de nossos estudos aqui, vamos estudar só essas duas, que são os poliedros, que são sólidos geométricos cujas faces são polígonos, beleza? São polígonos. Eu tenho uma garrafa aqui, ó. Essa garrafa não é um polígono, as faces não são poligonais, tá? E corpos redondos são sólidos geométricos que possuem faces curvas. A minha garrafa possui, ó, curva, então ela é classificada como corpo redondo, né? Então, poliedros, só superfícies, só polígonos, só formada por polígonos. Qualquer dúvida sobre polígonos, se não souber o que é um polígono, depois deixa aí. Vocês podem deixar aqui, a gente pode fazer um vídeo falando sobre polígonos, né? Porque é da geometria plana. E aqui nós estamos na geometria espacial, beleza? Então tá aí alguns exemplos, né? Aqui nós temos um conjunto aqui nessa primeira parte aí dos poliedros, tá? Então se você vê, ó, as faces são quadrados, triângulos, né? Pentágono, nós temos pentágonos, pode ver aí, temos quadrados, triângulos, quadriláteros, não vou nem colocar quadrados, né? O quadrado ele é um quadrilátero, né? Um polígono regular, inclusive, né? Um conceito que vocês têm que saber também. Então aí nós temos quadriláteros, temos triângulos, começando, né? Temos triângulos, quadriláteros, pentágonos, deixa eu ver se temos hexágono. Temos hexágono lá na pirâmide, você vai perceber que temos hexágono. Nessa outra situação aqui nós temos, aqui embaixo, né? Embaixo de mim aqui, ó, nós temos os corpos redondos, tá bom? E aí nós temos uma esfera, um cilindro, né? Dois cilindros, uma esfera, um tronco de cone e um cone, né? Só existe esse? Não, existem infinitos outros sólidos, beleza? Mas a gente tem aí só uma amostra do que são. E, porém, apareceu até aí para vocês, né? Como o nosso objeto de estudo nessa primeira tomada, ó, 10 minutos e é só apenas introdução, 12 minutos só introdução. Como a nossa primeira tomada é falar de prismas e cilindros, é interessante a gente saber um pouquinho, tentar determinar, e aí vocês podem estudar, o conceito desses sólidos, né? Então, os prismas, vão ser poliedros, enquanto os cilindros, eles vão pertencer aos corpos redondos. Por quê? Porque um prisma, ó, o que seria um prisma? E esse conceito vai ser estendido, tá? Um prisma, você tem que considerar inicialmente, olha só, dois planos paralelos, né? Esse alfa e esse beta. Esses dois paralelogramos aí, né? Em forma, né? O plano é infinito, mas aqui a gente vai a ideia do paralelogramo. Então, se você tem dois planos paralelos, você vai possuir, aí você tem uma região aí, ó, uma região poligonal, tá? Isso é um polígono. Então, temos essa região poligonal e nós temos uma reta, né? Fora desse polígono, e essa reta, no caso, ela passa, no caso, essa reta ela vai passar, ela toca os dois planos. Aí o prisma ele vai ser o conjunto de todos os segmentos que vai ter pontos, as suas extremidades, tá? Nesse polígono, tá? Opa, o cilindro, né? Que vai ter extremidade nesse polígono aqui, ó. Uma extremidade nesse polígono e a outra extremidade no plano beta, no caso, no plano acima, só que é o conjunto de todos os segmentos que são paralelos a esse segmento de reta aí que eu criei, tá? Então, paralelos a esse segmento de reta, com origem nessa região S, e aí ele vai dar origem a esse prisma, tá? Então, depois você dá uma olhada também, que é bem interessante. E aí você vai definir o cilindro do mesmo modo. Então, você tem, só que no cilindro, a base dele é um círculo, então você tem um círculo, né? E aí, dois planos também, está faltando o plano de cima lá, passando pelo ponto A, se vocês observarem, mas é a mesma ideia, é o conjunto de todos os pontos que tem extremidades no círculo, e uma extremidade no círculo, e que é paralelo a essa reta, no caso a reta AB, tá? Então, isso é o conceito. Dá uma aprofundada aqui, isso é bem interessante isso aí, tá? Porque aí, quando você, gente, aprende os conceitos dos objetos, fica mais fácil você estudar. Beleza?
E aí nós vamos entrar aqui, ó, na ideia do volume de prismas de cilindro. Ambos, os dois, calcular volume é a mesma formulazinha. O que vai mudar é a base de cada um deles, tá? Aqui, para ilustrar o que é o volume, para dar ideia a vocês do que é o volume e por que, que o princípio de Cavalieri é importante, eu tenho aí uma animação, tá? Essa animação aí. Você veja que é como se eu estivesse empilhando várias folhas de papel, vamos pegar uma resma de papel, como se eu estivesse empilhando folhas de uma resma de papel, beleza? Uma acima da outra, né? Então, princípio de, basicamente, é a partir desse princípio de Cavalieri, né, que você tem mais ou menos essa ideia aí. Então, você sai empilhando várias, na verdade, o princípio de Cavalieri é para outra coisa, mas deixa para lá. Então, é como se você fosse empilhando. Então, você tem, inicialmente, uma região plana, formada aí no caso, seria um retângulo aí, né? E aí é como se você fosse empilhando várias folhas A4. E à medida que você, porque se você considerar a altura de uma folha A4, ela é desprezível, mas à medida que você vai colocando várias e várias e várias, você vai dando uma altura. Aí você tem, para justificar aí a formulazinha, o volume como sendo igual à área da base, tá? Esse área da base, vezes a altura do sólido, né? Então aí você vai ter o volume. Não sei o que isso tem a ver lá com a ideia lá inicial. Essa área da base, normalmente você vai medir usando o Sistema Internacional de Medidas, nesse caso, centímetros, metros, entendeu? E essa base ela é formada por uma dimensão, ela vai ser formada em dois planos, né? Se você. E aí tem as fórmulas que a gente vai ver cada um deles, né? Então a área da base vai ser a área de uma figura plana. Então você vai, como se você montasse várias figuras planas iguais. Iguais não, porque para a pirâmide já muda. Mas a ideia aí de volume inicial, que eu quero que vocês prestem atenção, é essa aí. É como se você estivesse empilhando folhas de papel A4, tá? Então, a folha, você vai ter uma área, a folha vai representar uma figura plana, uma área, e você vai colocando várias folhas. Beleza? Para a gente trabalhar isso aí, a gente tem que, vamos falar das bases, né? Porque aí onde pega. Inicialmente a gente vai falar dos prismas, porque os prismas é um universo gigantesco, tá bom? E aí eu vou pedir para que vocês anotem direitinho, tira print, porque esses prismas que eu vou mostrar são os que normalmente caem com bastante frequência nos problemas. Então aconselho vocês a tirar um print desses prismas. O primeiro prisma que a gente vai estar trabalhando é o prisma de base. Vamos pegar aí, isso aí é o chamado bloco retangular, né? Que é o prisma de base retangular. Aí ele pode ser retangular, essa base, ou pode ser um paralelogramo. Mas basicamente, porque tanto o retângulo como o paralelogramo, você tem aí a área da base dele, ó, como sendo B vezes H, né? Esse Bzinho aí, que fique claro, né? Esse Bzinho aqui, né? Que está aparecendo aí na forma do meio, esse Bzinho aí é a base do retângulo. E esse H é a altura do retângulo, tá bom? Perceba que eu separo, deixo bem separado quem é a altura do sólido e quem é a altura da figura plana. Isso é importante na hora de formular os cálculos, beleza? Então vamos lá, porque nós temos um exemplo, provavelmente, para... Aplausos. Meu Deus, me até um susto agora. Então, resolução da questão 1. Então, temos uma questão aí que vai dizer o seguinte, ó, o volume de um prisma quadrangular regular, olha que legal aí, ó, um conceitozinho aí que eu não falei, mas fique atento, que é uma aulazinha básica aqui, tá? O volume de um prisma quadrangular regular de aresta da base 9 e altura 20 em metros cúbicos é. Prisma regular, a base é um polígono regular. Triângulo equilátero, quadrado, pentágono regular, difícil ter, mas pode ser, hexágono regular, heptágono regular. Então, a base dele sempre vai ser um prisma regular. E ele é um prisma que eu não falei aqui, mas é um prisma reto, tá bom? Que é um prisma reto. Não é o oblíquo é quando ele existe uma inclinação, tá? Eu não falei disso aqui,
em outras aulas eu posso até abordar. Porque os prismas, eles podem ser, prismas e cilindros, eles podem ser retos ou oblíquos, tá? Oblíquos é quando a altura não, assim, para o caso dos prismas, ele é reto quando a altura corresponde à aresta da base, tá? A altura, ela vai ser uma das arestas da base, não, desculpe, da aresta lateral. Então, aí nós vamos ter a solução. Como é que eu vou resolver esse probleminha, então? Perceba que na questão anterior, né, se eu pegar aqui a formulazinha, a área da base vezes a altura do sólido, né? E aí, você teria, nesse caso, A ao quadrado. Por quê? Porque é um prisma regular. Se é um prisma quadrangular regular, a base dele é um quadrado. Aí você abandona aquela formulazinha B vezes H, porque quadrado B é igual a H. Os lados são iguais, né? Então, aí você tem o seguinte, você tem a aresta da base, que é o lado do quadrado, tá bom? Tá aí, né? E você tem o quê? A altura do sólido, tá? E aí, só é fazer o quê? Jogar na formulazinha. Você tem o quê? A aresta da base é 9 centímetros ao quadrado, né? 9 centímetros ao quadrado. Eu coloquei isso aí de propósito. A unidade de medida, tá? É metros, inclusive, né? E tem que corrigir isso aí. Mas é aqui, né? Tem centímetro aí, né? Na resolução coloquei centímetro, mas é metro. Entenda como metro, tá bom? Então, depois eu vou corrigir isso aí. Então, você tem ali, eu coloquei as unidades de medida, mas nos próximos problemas eu não vou colocar. Então, 9 ao quadrado é 81, todo mundo já sabe. E centímetro ao quadrado é centímetro ao quadrado. Eu creio que eu devo ter feito isso. Fiz, olha lá. 9 ao quadrado é 81, centímetro ao quadrado, vezes 20, tá? Que nesse caso seria metros quadrados, né? E daí, quando você multiplica aí, ó, 81 vezes 20, você vai ter 1.620, né? Centímetros, nesse caso, metros cúbicos. Beleza? Então, a resposta certa é a letra C. Viu como é fácil? Bloco quadrangular. O que eu quero chamar a atenção? Decore isso aí. Quadrangular regular. Polígonos regulares, tá bom? Quando você fala em prisma regular, polígonos regulares, e ele é reto, né? A altura igual à aresta. E aí nós temos um outro prisma também de base quadrangular, porque a base dele é um trapézio. Se vocês olharem aí, ó, nós temos aqui um trapézio na base. A base é essa parte mais destacada, mais escura, tá? E aí, como um trapézio, como é que você calcula a área do trapézio? Base maior mais base menor, vezes a altura dividido por 2. Mais uma vez, o H é minúsculo. É minúsculo não, eu não identifico ali, tá? Coloco o Hzinho e em cima eu coloco H sólido, ou seja, a altura do sólido. Esse H é a altura do trapézio, tá bom? Dá uma estudada também, trapézio também cai, gosta de cair. E aí vamos agora aqui. Espero que esteja dando para enxergar aí, pessoal, a leitura do problema, né? Um volume de prisma reto de altura, o volume de um prisma reto de altura. Então, H, esse 10 aí é a altura do prisma, tá? De base trapezoidal com base maior. Então, a base maior do trapézio, ó, a base maior é 9, a base menor é 5 e a altura do prisma é 20. Então, você tem aí, né, mais uma vez, volume como sendo a área da base vezes a altura, né, do sólido. E aí eu coloco, veja a ideia da resolução, pessoal. Essa ideia de resolução, de você colocar cada coisinha assim bonitinho, ajuda nos estudos, ajuda você a aprender, tá bom? Então, aí você tem o volume como sendo igual a base maior mais base menor, vezes H, dividido por 2 vezes a altura do sólido, né? Eu coloquei ali. Aí, olha só, a altura do sólido é 10, né? Que a gente vai colocar. A base maior, a base, no caso, ela é um trapézio, tá? A base maior do trapézio, que é Bzão, é 9. A base menor do trapézio é 5. E a altura do trapézio é 20. Então, substituindo ali na fórmula, fica isso aí, ó. E aí, por que é interessante você fazer assim? Tem gente que faz a base separado. Por que é interessante você fazer assim? Ó, que legal aqui, ó. 20 dividido por 2. Tá vendo? Essa soma, como ela está entre parênteses, me permite fazer essa divisão. Então, 20 dividido por 2 é 10. E aí, a sua formulazinha vai ficar assim. 9 mais 5 deu 14.
vezes 10 vezes 10. Que aí, ó, mas vamos ver, né? Tem muito erro aí, né? Era para ter colocado centímetros quadrados, lá tá metro quadrado, mas tudo bem. Então ali, né? Aqui embaixo de mim, aqui, se você perceber, tá metros cúbicos, né? Na verdade é centímetros cúbicos, tá bom? E aí nós temos a resposta certa como sendo a letra A. Fácil também, né? Agora vamos lá. Outro prisma aí, só que esse prisma, a base dele é um triângulo. Perceba que o ângulo aí é 90 graus. A altura sempre é perpendicular. Se for uma figura plana, vai ser perpendicular ao segmento de reta. A base, no caso, tá? Por isso que é base vezes altura. Mas quem é essa base? O triângulo ele vai possuir, pessoal, 3 alturas. Cada altura vai ser relativa a um lado do triângulo. E essa altura ela vai ser sempre perpendicular ao lado. Isso é bem interessante, né? Assista essa videoaula 1000 vezes se for necessário. Então, como é que se calcula a área de um triângulo? Base vezes altura dividido por 2. Essas formulazinhas, tá? Elas têm uma formazinha de você decorar elas sempre. Por exemplo, se você perceber um triângulo, ele está sendo a metade do retângulo ou do paralelogramo, entendeu? Pensem nisso aí. Olha só, né? Aconteceu aí um estalo, será? Então, aí nós temos mais uma questãozinha aí, questão 3, né? O volume de um prisma triangular cuja base é um triângulo retângulo de catetos 3 e 6 e altura 15. Nesse caso aí, a altura é a altura da pirâmide, tá bom? Ou do prisma, tá certo? Então vamos calcular. Pessoal, se o triângulo ele for retângulo, a altura e a base serão os catetos, tá? Então, nesse caso aí, sempre quando o triângulo for retângulo, se você tiver os catetos, é só usar a formulazinha aqui, ó. Vamos lá. Base vezes altura dividido por 2, tá? Então, essa base e essa altura aí são os catetos. Professor, e quem seria a base e a altura? Não importa, até porque a multiplicação é comutativa. Então, tanto faz, né, você colocar. Então, aqui, ó, você tem o cateto B, né, que é igual a 3 ali, e temos outro cateto que é igual a 6, e a altura do sólido, né, do prisma, que é 15 metros, né? E aí, substituindo, mais uma vez, tá vendo? Ó, a resolução aí, que interessante. Substituindo isso aí, você vai ter essa situação. Aí, ó, qual é a do aluno? 3 vezes 6, 18. Né? Simplificar sempre é legal. 6 dividido por 2 é igual a 3. Aí sua continha vai ficar assim, ó. 3 vezes 3, 9. E 9 vezes 15, 135 metros cúbicos. E aí você tem a letra D como resposta. Legal, né? Mais uma, faltam só, olha só, rapaz, 28 minutos, faltam só mais duas questõezinhas. E aí eu tenho outro prisma de base, agora nós temos aí um outro prisma de base triangular, só que esse prisma aí, ele não diz aí o problema, né? Mas se a aresta da base, se a aresta lateral ali, se a altura ali for igual, como a altura, tá vendo? Eu não dei a altura diferente da aresta da base, né? Eu coloquei o H ali do lado, então isso quer dizer que são prisma de base, cuja base é um triângulo equilátero, e ele é reto. Portanto, esse prisma aí, com essa base aí, ele é um prisma reto. Reto não, regular. Porque a base dele é um triângulo equilátero e ele é reto, tá? Então, triângulo equilátero, tá aí a formulazinha, decore. Essa formulazinha, ela tá presente, meu Deus do céu, pessoal. Tá? E não é difícil decorar ela, apesar de que essa fórmula, ela vem da fórmula original do triângulo, tá? E tem outras fórmulas para calcular o triângulo. Se liga nisso aí, tá? Fórmula de Aron, por exemplo, né? Então, presta atenção que não é só isso não que tem, é um pouco mais ampla a história. De modo geral, como eu estou querendo passar só a ideia do volume, base vezes altura, então isso já é insuficiente. E aí, ó, tá aí. Volume de um prisma triangular regular, aí, ó, tá vendo? De aresta da base 3 centímetros e a altura 20 raiz quadrada de 3 é. Pessoas têm medo quando aparece esse raiz quadrada de 3. Não se preocupe, tá? Quando você trabalha com prismas triangulares regulares e o hexagonal,
que eu não coloquei aí, se eu coloquei, eu não sei, né? Aí, normalmente, normalmente as pessoas ficam com medo por causa dessa raiz aí de 3. Não tem medo, gente. Aprendam a calcular a raízes aproximadas. Não é difícil, entendeu? Que aí você vai ter sucesso, garanto para vocês. Então, vamos lá, né? Mais uma vez, a área da base vezes a altura, é isso. E aí nós vamos ter, como é um triângulo equilátero, a aresta da base é ao quadrado, eu coloco A ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Se você for para a geometria plana, esse A aí, né, é L. Mas só uma questão de letra, não tem problema. Fazendo as substituições aí, ó, a aresta da base é 3, a altura é 20. Olha como fica legal isso aqui quando você substitui. Ó. 3 ao quadrado, raiz quadrada de 3, mais uma vez, eu não faço separado, tá? É raiz quadrada de 3 vezes 20, raiz quadrada de 3. Primeira coisa aqui, ó, 20 dividido por 4. Né? Óbvio, 5. Você já está reduzindo suas contas em 4 vezes. Você está diminuindo suas contas, digamos, em 4 vezes. 20 dividido por 4, 5. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9, e raiz quadrada de 9 é 3. Isso aí vocês têm que saber. Raiz quadrada vezes raiz quadrada, basicamente vai ficar só o que está dentro do quadrado, dentro do radicando, né? Dentro do radical, que é o radicando. Então, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 9, e raiz quadrada de 9 é o próprio 3. Portanto, por isso que na hora de escrever, eu só repito o 3 uma vez. Então, aí ficou 3 ao quadrado, que é 9, vezes raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é 3, e 20 dividido por 4 é 5, e aí você tem a resposta, né, correta, beleza? Então, só faltam mais 2 questõezinhas, 32 minutos de aula. Que bacana, né? A gente pensa que não vai demorar e dá nisso. As bases dos prismas, agora vamos lá, de novo, aí você tem agora um prisma de base hexagonal, é super interessante falar. Não fiz aí uma animação, mas o prisma hexagonal, se vocês observarem a base dele, é 6 vezes A ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Professor, já vi isso. Já. Tá vendo aí que você já viu isso? Tá aqui, ó. Uai, peraí. Essa formulazinha, já vi ela. Essa formulazinha aqui, ó, que tá em vermelho aí, é exatamente a fórmula do triângulo equilátero. Por quê? Porque o prisma hexagonal regular não é todo, não é todo prisma não, me perdoe, todo polígono, o hexágono regular, que é o polígono regular de 6 lados, o hexágono regular, ele se você traçar aí as diagonais dele, você vai perceber que ele vai ser dividido em 6 triângulos equiláteros. Faça esse teste aí para você ver, dá uma olhadinha na internet que você vai perceber isso bem claro. Então você tem 6 triângulos equiláteros. Tá? Por isso que você tem aí 6 vezes A ao quadrado, raiz quadrada de 3 sobre 4. Porque você vai ter 6 triângulos equiláteros, tá bom? E aí, olha que legal, né? E aí você tem, ó, o volume de um prisma hexagonal regular de aresta da base 4 centímetros e a altura 21, raiz quadrada de 3 é. Então você tem aí, né, o volume como sendo a área da base vezes a altura do sólido. Coloca a formulazinha. Percebeu que eu dei um destaque aí, tá, pessoal? Você percebeu que eu dei um destaque aqui? Cadê? Vou tentar assim agora. Para a área do triângulo equilátero, né? Mas você pode fazer o que aí? É só lembrar. Prisma hexagonal, regular, hexágono regular, 6 triângulos equiláteros, tá? É como se você calculasse, em outras palavras, é como se você calculasse a área de um prisma triangular regular e multiplicasse por 6, basicamente é isso, tá? E aí você tem aqui, ó, a aresta da base como sendo 4, a altura dele 21 raiz quadrada de 3, né?
E aí, quando você joga na fórmula, você tem isso aí, ó, que legal. 4 ao quadrado, quando você substitui, né, a aresta por 4 ali, 4 ao quadrado é 16, e 16 dividido por 4 vai sobrar só o 4. Aí perceba que eu cortei o 2 para permanecer com o 4, tá? Mas é só fazer a continha, 16 dividido por 4 é 4, né? Aí não tem muito o que fazer mais, né? Ah, sim, tem sim, raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3. Vou dizer não que eu falei isso, tá bom? Então tem a divisão aí, né? O 4 que eu coloquei, toda forma, de qualquer forma eu coloquei ali, né? Então vai ficar 6 vezes 4 vezes 3 vezes 21. Esse 3, a raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3. E aí você tem a resposta aí, beleza? E, finalmente, por último, nós vamos ter o cilindro. Percebeu? Eu falei de prisma. E cilindro não é diferente. É a mesma fórmula. E aí, ó, tem aí o cilindro. Só que o cilindro é mais fácil, porque o cilindro, percebeu que o prisma de base triangular, regular, prisma de base quadrangular, prisma de base triangular, prisma de base hexagonal, prisma de base trapezoidal, você viu a quantidade de prisma? E cilindros, existe quantos? Esse cara, tá bom? Ou seja, a fórmula do prisma resume-se a essa que está logo abaixo dele aí, ó. Ou seja, o volume do prisma, como a base é o círculo, né? A área da base é ali, ó, a área da base é igual a πr ao quadrado. Como a base é o círculo, acabou-se. Então, o volume vai ser sempre πr ao quadrado, a base do círculo, vezes a altura do cilindro, do sólido, né? Acabou. Aí você tem um probleminha aqui bem simples aqui que eu coloquei, ó. Tá vendo? Então vai lá, ó. A área da base vezes a altura. A base é o do cilindro. A base do cilindro é um círculo, πr ao quadrado. Eu substituo aqui, ó, o raio do círculo aí, ó. A área do círculo depende apenas do raio. Inclusive, depois aí eu posso fazer uma videoaula falando só sobre a área do círculo. Tem uma atividadezinha bacana. Todas as fórmulas vêm do triângulo, do paralelogramo. Todas elas, inclusive a do círculo. Que legal, né? Então aí nós temos, ó, olha só que bacana aí, ó. O raio, né? Depende exclusivamente do raio. E tem a altura do cilindro. Né? Substitui aí na formulazinha 4 ao quadrado 16, né? E aí vai ficar 16 vezes 12. E eu deixo em função de π. 192 π centímetros cúbicos. Eu não falei, mas vocês tentem responder e depois tentem acompanhar. Mas o principal é vocês compreenderem a formulazinha, beleza? A gente vai ficar por aqui, são 38 minutos de aula, a gente vai fechar os 40, né? E eu queria fazer isso rapidinho. Ah, legal, né? Porque a nossa próxima aula, essa é prática 3, é o que eu faço na escola. A nossa próxima aula vai ser exatamente o volume de pirâmides e cone, tá bom? E aí a gente vai ter uma atividade que eu vou trabalhar lá com os alunos, né? E aí eu vou tentar ver se eu crio algum vídeo para vocês, beleza? É isso aí, tchau, um abraço.